Primeiramente aí, um bom dia para toda a galera do Japão. Eu moro no Japão e a galera do Brasil aí, uma boa noite, né? Então, bora começando mais uma live. Bora começando mais um vídeo. Bora ser feliz, porque é muito bom, né? Acredito que todo mundo gosta do final de semana. Todo mundo gosta do sábado e domingo, né? É assim que a gente fala em português, né? Sabadão, sabadou e domingo, domingou, né? Domingou. Então, realmente, hoje eu venho trazer uma palavra aqui para vocês, palavra profética, né? Palavra divina, palavra de Deus. Não é minhas palavras, são a Bíblia Sagrada, né? Então, realmente, a gente vamos estar firme e forte aí, ouvindo um versículo legal. Muito bacana, né? Mas hoje, antes de começar um pouquinho da palavra de Deus, eu queria convidar você que mora no Japão, você que mora na região de Aichi, né? Que tem vontade de ir para a igreja, que tem vontade de ouvir um pouco da palavra de Deus, que tem vontade de mudar a sua vida, mudar as suas atitudes, ter um reconhecimento com Deus, um aconselhamento também. Você que mora na região de Aichi, hoje eu faço um convite a vocês. Hoje é sábado, agora é de manhã, né? Então, o convite, ele foi lançado. Não preciso dizer nomes a quem eu vou convidar. Só basta você aceitar o convite. Tanto você, mulher, homem, criança, vovó, todo mundo que está capaz de andar e se locomover, né? Para estar indo na casa de Deus, casa de oração, igreja. É bom, galera, é muito bom, eu gosto demais. Então eu faço o convite a você. Hoje começa o culto às 20h30, termina às 22h30, das 8h30 às 10h30, né? Então, realmente, se você está com saudade de Jesus, ele está esperando você. Se você está com saudade de Deus, ele também está te esperando. Está esperando você abrir a porta do seu coração. Abra a porta, mas não fecha a porta. Abre a porta, deixa ela aberta para Jesus, para Deus trabalhar na tua vida e trabalhar na tua família e trabalhar em quem que você quiser que seja que ele trabalhe, porque ele trabalha. Então, realmente, hoje a gente vai fazer um breve aqui estudo bíblico, né? É muito bom, galera. Quanto tempo que faz que você não fala com Deus? Quanto tempo faz que você não fala com Jesus? Quanto tempo faz que você não vai na igreja? Quanto tempo faz que você não ouve a palavra de Deus? Quanto tempo faz que você está longe de Deus e de Jesus? Eu acredito que Deus, Jesus, está com saudade de você, porque realmente Ele ama você. Da mesma forma que Ele me ama, Ele também ama você. Principalmente você que é conhecedor. Você que é conhecedor, aí que Deus ele pega mais no teu pé, porque você já conhece a palavra e você está afastado. Não se afasta do lugar bom, do lugar perfeito, da onde é belo, da onde é maravilhoso e da onde é espetacular. Casa de Deus, casa de oração. Então, realmente, hoje vamos falar um pouquinho de profetas da Bíblia, evangelistas, aquelas pessoas, aqueles profetas, aqueles evangelistas que realmente eles levaram a palavra de Deus e eles deram a sua vida e eles sacrificaram as vidas deles por nós. Como assim por nós? Muitas das vezes vocês acham que foi só Jesus. Realmente, Jesus foi que deu a vida por nós. Mas se vocês vão começar a olhar toda a Bíblia, se você for começar a entender todinha ela, você vai ver que aqui dentro, sim, tem Jesus, sim. Novo Testamento, tem o Velho Testamento,
Mas quantas pessoas aqui, quantos evangelistas, quantos pregadores, quantos profetas, quantos pastores, quantas ovelhas levaram a palavra de Deus e quantos sacrificaram a vida para deixar essa palavra aqui para gente estudar, para a gente meditar, para a gente buscar mais, para a gente conhecer mais sobre Deus. As histórias dos profetas, as histórias de Jesus, as histórias de Deus. Então, realmente, a Bíblia ela está aqui para a gente ler, para a gente folhear. No começo, é difícil sim, que eu apanhei pra caramba. Mas depois, com o tempo, você vai aprender. Você vai adquirir conhecimento, você vai adquirir sabedoria, você vai adquirir discernimento para estar lendo e folheando a palavra divina, a palavra de Deus. Mas nesse vídeo aqui hoje, é um vídeo muito bom, é um vídeo topzera da galáxia, que serve para mim e serve especialmente para você. Sabe por quê? Porque todos nós somos conhecedores da palavra de Deus. Todos nós sabemos que existe um Deus. Todo mundo sabe que existe um Deus. Se não existisse, ninguém teria imagem dentro de casa, ninguém teria uma santinha, ninguém teria alguma coisa que tenha a ver com Deus. É que cada pessoa adora um Deus de uma forma, mas todos aqueles que creem em Deus acreditam que o Deus existe. Ele é o universo, ele é para todo mundo. É que pessoas adoram os diferentes, mas na verdade é um só Deus para todos. Realmente é assim, galera. É o nosso Criador, é o nosso mentor, é o nosso mediador. Está aí para nos ajudar e fortalecer dia após dia. Como que se fortalece? Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, Igreja, casa do Senhor, casa de Deus. Ficar só em casa, você não fortalece. Tem que ir para a casa de Deus. A Bíblia manda ir para a casa do Senhor, orar, se alegrar. Salmo 122, 1. Alegrai quando ir à casa do Senhor. Olha só, até decorei esse versículo. Deixa eu procurar aqui. Cara, eu tô começando a decorar versículo. Salmo 22, 1. Olha aí. Alegrai-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, realmente, a gente precisa ir à casa do Senhor. Jesus ia, os discípulos iam, todos aqui iam para a casa de Deus. A gente não pode ser diferente deles. Não somos diferentes deles. Temos aqui praticamente as escrituras para nos ajudar, para nos fortalecer, para falar aonde que é o caminho, aonde que é a verdade, aonde que é a vida. Realmente é Jesus Cristo. Ele realmente é a nossa vida, galera. Então, realmente, a gente precisa procurar mais sobre Deus. Precisamos procurar sobre Deus. Precisamos estar atento à palavra de Deus. Precisamos estar atento também até os convites que as pessoas fazem pra gente. Vamos à casa do Senhor. Igual eu fiz para vocês aqui no começo dessa live, desse vídeo. Vamos à casa do Senhor. É gostoso, galera. Ouvir a palavra de Deus, aprender sobre Jesus, aprender sobre os profetas, aprender muita coisa maravilhosa e muita coisa especial. Jesus está te esperando. Deus está te esperando. Nunca é tarde para chegar no local. Sempre existe um tempo, uma hora, um minuto. Ele não vai forçar a tua barra. Ele não vai te implorar. É você que tem que abrir a porta do seu coração e deixar ele trabalhar, deixar ele fazer morada, deixar ele entrar na sua vida como ele entrou na minha vida. Então, realmente, precisamos de Deus, galera. Esse mundo aqui de hoje tá difícil, não tá fácil, não. É só você olhar pra notícia, olhar pra televisão, olhar para qualquer canto do mundo. O que você mais vê? Esfriamento mundial. Não precisamos estar frio como muitas pessoas. Podemos estar quente. Não podemos também estar morno, não. Temos que estar sempre quente para sempre estar ajudando alguém. Então, nessa live, nesse vídeo, é um vídeo bacana, galera. É um vídeo bacana, é um vídeo legal. Quantas pessoas nesse mundo já morreram? Bastante. Bastante. Quantas pessoas vão se salvar? Poucas. São bem poucas. A passagem, ela fala, muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Será que nesse meio termo, será que você está naquele meio? Será que realmente você foi o escolhido?
Será que realmente só as crianças irão? Galera, a Bíblia não menciona se é criança, se é homem. Fala o seguinte, que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Talvez você esteja naquele meio, ou talvez não. Ou talvez esteja em cima do muro pensando se pula ou não pula. Se vai para a esquerda ou vai para a direita. Não dá para ficar em dúvida. A gente tem que aceitar. Ou aceita Jesus, ou não aceita. Tem que entender. Depois que você aceitou ele, não dá mais para voltar para trás. Esse papo que você sai da igreja, esse papo que você esfriou, esse papo que você tá morno, toma cuidado pro inimigo não entrar na tua vida e fazer uma bagunça. Toma cuidado. Tem que tomar cuidado. Uma vez conhecedor, fique com Deus e na palavra de Deus. Fique porque você já é conhecedor. Agora, quando você não conhece, ainda Deus ele vai dar um desconto. Então, realmente, é mais ou menos assim que funciona. Então, galera, a gente vimos aqui o seguinte, né, galera? Eu tenho uma passagem aqui que se encontra no livro de Apocalipse. Apocalipse, leia no Apocalipse 2. Procura lá, Apocalipse 2, versículo 17. Vamos estar falando um pouquinho hoje de Apocalipse. Apocalipse 2, versículo 17. Olha só, olha que palavra de Deus. Olha que palavra. Galera, se vocês não ouvirem essa palavra, se vocês não pensar, pô, será que eu vou estar aí? Será que eu vou ter também esse nome modificado? Realmente, você pode estar aqui nessa lista, galera. Então, vamos lá, então. Apocalipse 2, 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha. Ao que vencer darei eu a comer do maná escondido. E dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Galera, olha que palavra maravilhosa. Quando eu vi esse versículo, antes de ler esse versículo, eu estava estudando sobre Pedro, né? Então, eu estava vendo que Jesus, ele era muito amigo de Pedro. Todo mundo conhece essa passagem, todo mundo conhece. Jesus era amigo de Pedro, Pedro é amigo de... Jesus sempre é amigo de Pedro, né? E Pedro diz que era muito amigo de Jesus. Realmente era, entre aspas, né? Porque Pedro sempre dedicou o seu tempo a Jesus. Assim diz as escrituras, né? Então, realmente, Pedro, quando esteve com Jesus, Pedro ele viu muito milagre. Pedro viu muita coisa que eu não vi e nem você também viu. Nós não vimos o que Pedro vimos, certo? E nem ouvimos também, porque Pedro ele ouviu a voz do Senhor. Pedro ouviu Deus falando com Jesus. Esse é o meu filho que eu alegro por ele, o meu filho que eu amo ele, o meu filho que vai morrer pelos seus pecados, por mim e por você. Então Pedro conseguiu ouvir a voz de Deus elogiando Jesus. Quem já ouviu a voz de Deus aqui? Então realmente Pedro, além dele ser o único a conseguir andar nas águas, Pedro conseguiu andar nas águas. Somente Pedro conseguiu andar nas águas, mas ninguém conseguiu. Por que só Pedro conseguiu? O tanto de discípulo que tinha ali, o tanto de gente que tinha ali, por que só Pedro? A primeira vez, Pedro, ele afundou. E por que na segunda vez Pedro não afundou? Porque estava com o mestre? Porque Jesus passou confiança para ele? Porque realmente Jesus conseguiu quando ele falou, venha Pedro, que você também vai conseguir. A fé dele fez ele andar naquelas águas. Como é que pode, galera? Andar em cima das águas. Isso é coisa de Deus. Isso é coisa tremenda. É coisa maravilhosa de Deus. E a gente observa que Pedro também,
ele também teve muitas coisas boas também. Além dele andar nas águas, Pedro também, ele viu muito milagres. Ele viu muita coisa, galera. Ele viu muita coisa que eu não vi, você também não viu ainda. Você talvez ainda vai ver, talvez eu ainda vou ver também muitos milagres. Então, realmente, além de Pedro conseguir andar nas águas, além de Pedro conseguir ver muitos milagres, além de Pedro estar com Jesus, além de Pedro conseguir ver Jesus espantando vários demônios, legiões de demônios. Então, realmente, Pedro conseguiu fazer o que muitos não conseguiram e queriam ter feito. Pelo menos estar do lado de Jesus, acompanhando a caminhada dele, o processo dele. Você sabia que antigamente as pessoas viviam mais do que antes do que hoje? Você sabia que as pessoas antigamente viviam mais? Ficavam poucos doentes do que hoje? Por quê? Antigamente não tinha carro. Não tinha carro, as pessoas andavam muitos, peregrinavam muito, eram peregrinos, então andavam demais, cidade a cidade. Não é que nem hoje tem carro, tem transporte, tem bicicleta, não. Antigamente era tudo na taxola, tudo andando e não importava a distância. Jesus ia. Aqui fala que Jesus já foi até para a Rússia, para Roma. Galera, quantos profetas, quantos evangelistas, quantos pregadores, pastores, quantos conhecedores viajaram ao mundo naquela época, andando, só camelando, bastante gente, para levar o evangelho, para explicar sobre Deus, sobre Jesus. As pessoas davam a vida. E não fica pensando que andar cansa, cansa, mas andar é saúde, andar é esporte. Você anda, você emagrece, você anda, você fica atlético, você anda, você fica forte, você anda, você ganha até uma autoestima para você fazer exercício, para você correr, ou até mesmo entrar numa breve maratona. Então, naquela época não tinha maratona. Naquela época, as pessoas realmente andavam demais. Andavam demais. E para chegar onde tinha que chegar, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então, realmente, a gente já conhece que Pedro, a gente conhece, a gente sabe, né, que Pedro já fez muita coisa com Jesus. Já esteve do lado do mestre muito tempo. E não só ele, não. Os 12 discípulos também. Esteve com Pedro, esteve com Jesus, e eles praticamente conseguiram aprender muita coisa com Jesus. Até mesmo Pedro. Só que Pedro, realmente, ele chegou a um ponto que, meu Deus do céu, mano. Pedro, ele começou a sentar na roda dos escarnecedores. Pedro começou a fazer coisa que não tinha que fazer. Até aqui mesmo, Jesus também andou na roda dos escarnecedores, mas Jesus não fez o que eles faziam, sabe? Então, realmente, onde se encontra aqui, deixa eu procurar aqui. Então, realmente, o Pedro faltou oração, faltou o Pedro jejuar, faltou. Olha só. Olha o que se diz lá em Salmo 1. Salmo 1, versículo 1. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurados, olha só, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado é aquelas pessoas que não escutam o conselho do mal. Realmente assim. E nem se detém no caminho dos pecadores. Não fica no caminho do mundão, mano. Tem que ficar no caminho de Deus, no caminho de Jesus. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não fica sentando em rodinha do mundão. Não fica sentando em rodinha onde as coisas não são muito boas. Realmente tem que tomar cuidado. E Pedro chegou a um ponto que sentou na rodinha deles. Sentou na rodinha deles, já estava achando graça em estar com eles. Então, realmente, Jesus o alertou. Jesus o alertou. Como que Jesus alertou Pedro? Então, a gente já sabemos que Pedro esteve com Jesus em muitas das vezes. Milagres, curas e
espantando os demônios, né? Os demônios, mandando para bem longe, estando em oração. Então esteve praticamente em muitos lugares, eles, todos os discípulos. Então chegamos numa parte, num ponto, que Pedro esteve praticamente soberbo. Começou a se achar melhor que todo mundo, começou a se achar melhor que os discípulos, só porque andava com Jesus e começou a ver muitos milagres, e os mestres Jesus fazia milagre. Deus deu para ele autoridade para fazer milagre. Então, onde ele passava, ele curava, ele espantava demônios, ele fazia muitas coisas boas. Realmente, assim era Jesus. Então, o que acontece, galera? Onde que entra Pedro nessa história? Quando Pedro ele senta na roda dos escarnecedores, Pedro ele tinha a opção. Ele podia sair dali, mas ele estava achando graça em ficar ali. Ele estava gostando de ficar ali. Então, realmente, agora aquela passagem que eu li no comecinho, lá lendo que eu li no comecinho, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, não aquele o que recebe. Então acontece o seguinte, galera, vocês vê? Aqui fala que você vai ganhar um novo nome quando estiver lá no paraíso. Deus, Jesus, ele vai te dar um novo nome. Da mesma forma que deu para Pedro, deu para Mesaque, deu para Sadraque, deu para Abednego, deu para Abraão, deu para Sara, deu para Sarai, né? Abrão, Sarai, deu para Paulo, que virou Saulo. Mas quem também teve o nome modificado? Tem mais gente que teve. Deixa eu lembrar aqui. Depois eu lembro. Tem bastante gente que teve o nome praticamente modificado. Deus mudou o nome. Então, realmente, é assim. Pedro praticamente esteve soberbo, esteve se achando, chegou até o ponto de falar para Jesus: pode confiar em mim, Jesus, pode confiar em mim, mestre. Agora só não confia naqueles doces discípulos. Não confia neles, que eu acho que eles podem trair você, trair o Senhor. E Jesus começou a ouvir Pedro falar essas coisas. Aí já viu que Pedro já não orava mais. Porque Pedro não falava isso. Pedro não era assim. Ele orava, jejuava, falava com Deus, mas começou a falar dos próprios amigos, dos próprios discípulos que esteve sempre com ele, ao lado dele. Então começou a falar mal, querendo se sentir o melhor. E ali Jesus já viu o coração de Pedro. Já não era mais Pedro. Quem que era? O orgulho? Quem que era? A soberba? Quem que era? Eu? Então, realmente aconteceu que Jesus começou a chamar Pedro de Simão. Eu nem sabia que ele chamava Simão. Eu achava que era só Pedro. Simão, 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 Simão. Então, Jesus praticamente já estava alertando Pedro. Só que Pedro não estava dando ouvido a Jesus. Por mais que Jesus chamava de Simão, 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 Pedro nem pensou, nem imaginou que Jesus estava chamando ele de Simão, não de Pedro. Simão era a antiga armadura e Pedro a nova armadura. Então, realmente, é assim. E Pedro não deu ouvido. Então, Jesus falou a ele: antes que o galo canta, você vai me negar 3 vezes. E realmente isso aconteceu. Ele negou Jesus 3 vezes. Pedro traiu o mestre. Pedro esqueceu do mestre. Pedro já não era mais Pedro. Pedro era Simão. Voltou a ser Simão. Cometer as coisas e ficar ruim. Realmente. Então Jesus, além de chamar ele de Simão, ele não ouviu e viu que ele estava muito soberbo. E Jesus já sabia tudo o que ia acontecer com Pedro.
E mesmo assim, por mais que chamou ele de Simão, ele não deu ouvido. Passou batido. Então Jesus fez o que ele tinha que fazer, ele alertou. E a gente ouve se quiser, né? Ninguém é obrigado a ouvir, né? Se você ouvir, será abençoado. Mas se você não ouvir, você vai perder a benção. Então, realmente, praticamente, Pedro, ele sentiu o melhor, o orgulhoso, acabou praticamente traindo Jesus, entregando ele. E a cena foi triste, né, galera? Foi triste, né? Sendo Jesus carregado dali, sendo que podia fazer alguma coisa por Jesus, sendo que Jesus já tinha feito tudo por nós. Então, o que acontece, galera? Quando eu vejo Jesus chamando Pedro de Simão, a gente analisa que no Apocalipse 2:17, quando a gente chegar no céu e a gente for aprovado por Deus, a gente vamos receber um novo nome. Vamos ter um novo nome. Dá para acreditar nisso? Dá. Tá aqui, ó. Apocalipse 2:17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu ao comer do maná escondido. E dar-lhe uma pedra branca. Então vamos ter uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhecerá. Ninguém conhece, não aquele que o recebe. Então a gente vê que todo mundo, quando chegar no céu, vai ter um novo nome. Eu não vou chamar mais Eduardo, vou ter um outro nome. A minha esposa vai ter um outro nome. Todo mundo vai ter um outro nome. E eu comentava com a minha esposa esses dias, né? Ela falava pra mim o seguinte, né? Quando a gente chegar lá em cima, eu não vou conhecer meus filhos, eles vão passar na minha frente, não vou conhecer eles, não vou conhecer familiares, não vou conhecer meu sogro, não vou conhecer ninguém. Simplesmente a gente vai passar um na frente do outro e ninguém vai reconhecer ninguém. Nossa, é uma história brilhante, né? Então a gente já vimos que Paulo foi chamar Saulo, né? Mesaque era Ananias, né? Sadraque, Ananias, Mesaque, Misael e Abednego, Azarias. Então você vê que eles tiveram um nome mudado. Abrão para Abraão, Sarai para Sara. Então vocês veem que as coisas é assim. Então, são pequenas passagens que deixam a gente fortalecido. A gente tem que entender essas coisas porque Deus, ele quer o melhor pra gente. Então, realmente, a gente sempre temos convite de amigos, colegas, conhecidos. Vamos à igreja, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos orar, vamos enjoar, vamos lá aprender alguma coisa de Deus. É bom, galera, é bom. Por isso que eu fiz esse convite no começo do vídeo, né? Pra gente ir à casa do Senhor. É bom, é gostoso, é maravilhoso, é especial. Então, para vocês que acompanham essa live, esse vídeo, desde o começo até o final, tamo junto nessa aí. Um forte abraço. Eu falei que é uma live bem curtinha mesmo, né? Não é muito longa, não. Só para vocês entenderem um pouquinho, eu disse aqui um pouquinho da passagem, que a gente não seja que nem Simão, sabe? Que a gente não seja como muitos profetas, né, que marcaram bobeira na Bíblia, né? Se eles pudessem voltar atrás, eu acho que eles voltariam. Voltaria para arrumar a casa, né? Um deles é Pedro, né?
Você vê que Pedro errou tanto com Jesus, que teve que pendurar ele ao contrário. Porque se pendurasse ele igual Jesus, ele não queria sentir como mestre, né? O mestre é único. Então você vê que no falecimento de Pedro, ele foi pendurado de ponta cabeça. Como é que pode uma cruz de ponta cabeça? Meu Deus do céu, mano. Que coisa desagradável, né? Mas sobre essa história de Pedro e a cruz de ponta cabeça, eu vou estar falando numa live, num próximo vídeo aí. Fica atento aí. Tamo junto nessa aí. Um forte abraço e Deus abençoe a todos, né? Ótimo sabadão. Agora eu vou desligar. Descansar um pouquinho, né? Sair do serviço quase agora. Falou. Até mais e tchau! É nóis. 30 minutinhos de live, tá bom? É de bom tamanho. Pra quem saiu do Iaquim, é muito. É Deus abençoe.